A Rede Mandioca surgiu em 2008 nas comunidades Riacho do Mel e Vila Ribeiro, na zona rural de Vargem Grande, aqui no Maranhão, como uma estratégia de enfrentamento ao trabalho escravo contemporâneo, chaga social que ainda assola o Brasil e também o Maranhão. O resultado da pesquisa pode ser conhecido, né, através do livro Rede Mandioca do Maranhão, perfil socioeconômico, práticas produtivas e de comercialização, que é organizado aí pelos professores Marcelo Sampaio Carneiro, Evaristo José de Lima Neto e José Sampaio de Matos Júnior, né, que são os coordenadores dessa pesquisa que aconteceu em relação aí, né, tendo como foco a Rede Mandioca. Para falar sobre esse assunto e também sobre esse livro, né, essa publicação, a gente conversa com um dos organizadores da obra, professor do programa de pós-graduação em Ciências Sociais da UFMA, Marcelo Domingos Sampaio Carneiro, mais conhecido como Marcelo Carneiro, né, para as pessoas aqui da comunidade universitária. Professor Marcelo, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto, tudo bem? Tudo certo. Falar sobre essa que não deixa de ser, né, uma das atividades aqui do departamento também, né, através desse trabalho desenvolvido com outros professores também, né, professor, na organização desse livro, dessa publicação. Enfim, e a Rede Mandioca, né, com essa função primordial, né, que pode se dizer, sobre o trabalho escravo contemporâneo. Enfim, o que essa obra traz? Então, Adalberto, essa foi uma pesquisa que a gente fez em parceria, pesquisadores da UFMA e da UEMA, alunos e professores, com a Rede Mandioca do Maranhão, que é uma rede de entidades da agricultura familiar, assessorada pela Caritas. Como você falou, a Rede Mandioca surgiu, ela fez 15 anos no ano passado. Ela surgiu no município de Vargem Grande, porque estava associado a essas iniciativas que a Caritas e outras organizações desenvolvem com o trabalho escravo, mas depois ela ganhou musculatura, hoje está em cerca de 25 municípios, e passou a trabalhar em várias linhas de fortalecimento, né, desses grupos de produtores e produtoras da agricultura familiar, principalmente no fortalecimento, né, das atividades produtivas, trabalhando aí com princípios da agroecologia e também desenvolvendo estratégias de comercialização para agregação de valor aos produtos. A ideia, então, da Rede Mandioca é que, a partir do momento que você consegue fortalecer as estratégias de produção e de comercialização, você consegue dotar esses agricultores, essas agricultoras, de segurança alimentar, de capacidade de se manter nos seus territórios e também agregar valor à produção, melhorando, por conseguinte, a condição de vida. A pesquisa, então, ela foi desenvolvida com apoio do edital do IECT, da Agricultura Familiar, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Maranhão. Era para começar um pouco antes da pandemia, então, os 2 anos aí, ela ficou parada. Em 2022, 2023, nós fomos a campo, aplicamos aí cerca de 420 questionários em 25 municípios no Maranhão, pegando aí quase todas as regiões do estado, e o livro é uma primeira exposição mais pública dos resultados da pesquisa, que tem, obviamente, um dos objetivos é apresentar, tirar da invisibilidade, né, dar maior visibilidade à Rede Mandioca do Maranhão, tá certo? Então, esse é um primeiro objetivo. Segundo, mostrar, a partir dessas informações, a diversidade dessa agricultura familiar maranhense, porque, como eu falei, a Rede Mandioca está presente em quase todas as regiões do estado, e mostrar, enfim, como que essa experiência, que fez 15 anos, tem conseguido dotar esses grupos de produtores de melhores condições de vida e, assim, combater a necessidade de se deslocar para o trabalho, não só situações de trabalho escravo, mas também outras formas de trabalho fora de sua terra. Então, é uma estratégia de fixação do homem ao campo e, como o nome já diz, valorizando esse que é o principal produto da agricultura familiar camponesa do nosso estado, que é a mandioca. Professor, o senhor, claro, né,
a gente precisa falar, né, através do senhor aqui, que está nessa pesquisa há um bom tempo, né? Essas questões são várias questões além, né, também do trabalho escravo, né? Mas especificamente sobre isso, não é uma coisa chocante a gente até hoje veicular as informações. As informações são veiculadas porque as coisas acontecem, né? De tanta denúncia, de tanto exemplo, né, de trabalhos análogo à escravidão. A gente está em 2025. Essa praga era para ter sido totalmente extirpada da nossa sociedade desde o século retrasado, não é isso? E foi protelada aí das maneiras mais vis possível. E a gente até hoje observa isso como uma chaga, né? Como já está dito aqui, né? Dentro do escopo desse trabalho. Essa chaga que insiste em não acabar, né? Enfim, como é para vocês, pesquisadores, que tanto batem nessa questão, né? Há tantos anos, há tantas décadas, e ainda hoje ter que lidar com esse tipo de coisa, com esse tipo de informação, e esse tipo de... É uma lida que vocês têm, né? Pesquisadores estão em campo nesses locais e tendo essa vivência também. Adalberto, assim, o que eu acho é o seguinte, na verdade, sobre o trabalho escravo, muito já se pesquisou, se sabem quais são as causas, como que você tem que combater, tanto onde ele está ocorrendo, com a fiscalização, etc. Mas no caso específico aí do trabalho da Rede Mandioca, o que eu queria dizer é que é uma experiência que tem que ser observada para quem quer desenvolver políticas públicas, também esse é um outro objetivo da pesquisa, né? Vamos lembrar que um edital, a FAPEMA, esse edital, um pouco a ideia era de pesquisas que pudessem apontar caminhos para a agricultura familiar no Estado, e a Rede Mandioca é uma experiência exitosa. Se você pega os nossos dados da pesquisa nos 25 municípios, as famílias que nós entrevistamos, só um pequeno, 15% delas, tinha algum membro trabalhando, no momento da pesquisa, fora do Estado. Então, quer dizer, significa que você pode, quando você fortalece uma rede de produtores como essa, obviamente através do apoio do crédito, da assistência técnica, da segurança nos seus territórios, né, quer dizer, o combate à grilagem, a grande experiência, a grande lição dessa experiência da Rede Mandioca é que você pode manter as famílias no campo, vivendo com dignidade, segurança alimentar, com saúde, gerando, isso é uma outra coisa muito importante que eu gosto sempre de ressaltar, gerando riqueza para o Estado, porque a maior parte dos municípios do Maranhão, se você for olhar, a base da economia está relacionado com a agricultura familiar, com os rendimentos que vêm desse importante grupo social. Então, a Rede Mandioca surgiu para dar uma resposta a essa questão do trabalho escravo, a partir do trabalho, então, como eu falei, da Caritas Brasileira, e hoje, depois desses 15 anos, ela pode ser, e é isso que a gente gostaria de chamar a atenção nessa publicação, para que as pessoas possam ler, para ver como que a agricultura familiar, ao contrário de preconceitos e de mitos aí que ela é atrasada, subsistência, rudimentar, muito pelo contrário, que a agricultura familiar no nosso estado ela tem uma sofisticação, tem avançado muito. Por exemplo, você vê as informações que a gente apresenta na pesquisa sobre o uso de irrigação, de produtos agroecológicos, a melhoria nas embalagens, as estratégias de comercialização através dos canais dos programas de compras governamentais, como o PAA, PNAE, PROCAF. Então, você tem uma série de instrumentos de políticas públicas que podem ajudar a combater a saída, né? Porque essa aqui é a questão. Se você mantém, se você fixa as famílias com condições dignas, você aí deixa de alimentar os fluxos aí do trabalho escravo. Então, eu acho que essa também é uma contribuição dessa publicação, né? Mostrar que com políticas públicas, e vejam que é uma experiência desenvolvida a partir de organizações não governamentais, pequenos recursos, tá certo? Que são utilizados de forma bastante criativa por esses grupos e consegue dar um resultado fantástico, pelo menos do nosso ponto de vista. Professor, esse lançamento, né, o lançamento do livro Rede Mandioca do Maranhão, perfil socioeconômico, práticas produtivas e de comercialização,
Ele acontece, portanto, amanhã, né, dia 14 de fevereiro, no auditório da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UEMA, que fica lá na Rua da Estrela, aqui no Centro Histórico. Professor, como vai ser esse momento, né, enfim, de mais uma obra lançada aí por vocês, né, daqui do departamento, né, Departamento de Ciências Sociais? Na verdade, nós estamos aproveitando, né, a vinda de representantes da Rede Mandioca que vão estar, a partir de hoje, aqui em São Luís, fazendo o planejamento das ações para 2025, aproveitar a presença, então, deles, fazer, então, amanhã, como você falou, lá na Faculdade de Arquitetura, o lançamento com a presença e aberto ao público em geral. Vai ter uma primeira mesa, que vai ser uma mesa mais institucional, e depois uma apresentação, né, de algumas informações, e aproveitar para discutir, né, essas duas dimensões que são importantes para pensar, então, uma estratégia de fortalecimento da agricultura familiar no nosso Estado, que são as práticas produtivas aí vinculadas ao tema, principalmente, desenvolvimento de práticas agroecológicas, e o segundo tema, a questão das estratégias de comercialização, né, principalmente também, e lembrando da importância aí dos programas de compras públicas, de compras governamentais, como uma estratégia aí de fortalecimento da agricultura familiar no Estado. Então, vai ser isso, vamos aproveitar a presença dos representantes e estamos convidando toda a comunidade, todas as pessoas interessadas a se fazerem presente. Maravilha, professor. A gente deseja, claro, toda sorte, né? E também o reconhecimento, tá? Dessa produção científica, tá? E que mostra como as coisas elas são feitas de forma organizada também, né? A coisa funciona com certeza. Professor Marcelo Carneiro, que é daqui, um dos organizadores, né? Dessa obra, o livro Rede Mandioca do Maranhão, Perfil Socioeconômico, Práticas Produtivas e de Comercialização, que é professor aqui, professor Marcelo Carneiro, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal do Maranhão. Muito obrigado pelas suas informações, portanto, professor. Bom dia. Bom dia, Adalberto.